Muito bem, turminha, glória a Deus, é bom estar aqui de volta, tudo bem com vocês? Sim, missionário! Que bom ver vocês aqui unidos para mais um estudo que nós vamos fazer da Palavra de Deus. É bom estudar a Palavra de Deus? Sim! Missionário. Diga a verdade, Binho, o que você aprende na Palavra de Deus? Aprendemos a ciência e o conhecimento sobre o bem e o mal e aprendemos mais sobre o nosso Pai, que é Jesus. Que é Jesus e o nosso Salvador, né? Sim, senhor. E que também como é que nós devemos nos portar em todas as coisas. E você, Aninha, gosta de ler a Bíblia? Sim, missionário, a gente aprende muita coisa, a gente aprende sobre o mal e sobre o bem e sobre Jesus. E aprende até a orar, fazer oração Sim. a Deus, né? Quer dizer, isso que é o mais importante, conseguir a bênção. Deixa eu perguntar ao Caio aqui, o que você diz de estudar a Bíblia? Missionário, eu gosto de aprender com as histórias. Além de ler elas, eu acho elas muito divertidas. E eu também gosto de aprender sobre o nosso Salvador Jesus. Isso é bom. E você, Eliquinha? Acho muito interessante, missionário, todas as histórias que Jesus conta e gosto muito de ler a Bíblia. Zequinha, a sua opinião? Eu gosto bastante de ler a Bíblia e também escutar meu pai lendo, porque eu fico imaginando as histórias. Amém. Agora, e você, Flora? Eu gosto bastante, missionário, principalmente de ler as parábolas. Eu amo. Então, parábola é uma maneira de ensinar fazendo comparação, né? Então, aquilo ali tem uma explicação. E vamos então ler hoje o que, pessoal? Primeiro Reis, Primeiro livro de Reis. capítulo 4, versículo 29, missionário. E qual é o título? A sabedoria de Salomão. E esse Salomão foi tremendo, hein? Muito sábio ele, tem muito ensinamento dele e não teve outro homem igual a ele. Agora, quem é que vai se candidato para ler o primeiro versículo? Eu, Caio, missionário, Uhum. e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Nossa, foi muita coisa, hein? Já pensou, Flora, se você tivesse isso? Sim, missionário. Se Deus desse tudo isso para você? Relê para mim o que ele deu aqui. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Já viu quanta areia tem na praia do mar? Sim. Não dá para contar, né? Não. Então, o nosso Deus e Pai deu para Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, não é coisa pouca não, hein? E largueza de coração. Podia ser comparado à areia que está na praia, na beira do mar. Fala, Caio. Missionário, é como se ele tivesse pedido apenas uma coisa e Deus tivesse dado como bônus para ele muitas mais coisas. Você tá virando até pregador já, hein, Caio? Tá igual pregador, já abrindo o entendimento da gente aí. Mas é Deus que nos ensina dessa maneira. Mas é verdade, o homem foi muito sábio, porque quando Deus perguntou o que ele queria, ele não pediu riquezas, não pediu outras coisas, pediu sabedoria para ele poder julgar o povo, abençoar o povo, porque o rei, o presidente da república, quer ele aceite ou não, ele é o pastor da nação. Todo mundo vai comer por o que ele decide, então ele tem que ter a ajuda de Deus. Se ele é um mau presidente, a gente vai passar até fome. Se ele é um bom presidente, ele vai cuidar da gente, quer dizer, não vai fazer corrupção, vai ajudar as pessoas, vai abrir escolas, vai pagar bem os professores, vai escolher só o professor bom, porque tem professor que às vezes vai ensinar coisa errada, a gente não deve aceitar, né? Mas aí não é a gente que vai aceitar, eles que não vão deixar, porque coisa errada não deve ser ensinada. Agora, quando ensina coisa boa, merece apoio esse professor. Então, Salomão teve sabedoria e muitíssimo entendimento. Quanto é que é, Zequinha, muitíssimo entendimento? Muito entendimento que Deus deu para ele. Foi muita coisa, não dá para falar, que é muitíssimo, não tem? E que mais que ele recebeu? E largueza de coração. O que é isso, largueza de coração? Tinha um coração do tamanho de 1 quilômetro, mas se ele era um homem normal, como é que pode? Aquele coração que recebe as pessoas, que atende a todo Com mundo. amor, com carinho. Que se condói com o sofrimento das pessoas, que procura ajudar o povo dele. Então, é assim que nós precisamos de políticos. Agora, quem é que vai... Quem leu primeiro foi o... Eu, Caio, Foi missionário. o Caio. Agora, uma menina valeu o versículo seguinte, que é o 30. Eu, Liquinha, missionário, e era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Agora eu quero perguntar a vocês, antes de falar isso aqui, como é que eu sei por que lado é o Oriente e que lado é o Ocidente? Não sei. Através de uma bússola? Não, pode não, vai ser, mas eu não estou na bússola. Pôr do sol?
por causa do nascer do sol. O sol nasce a oriente sempre. Quando eu era pequeno no colégio, eu nasci no interior do Espírito Santo, e lá tinha muitas matas, ainda tem, né? E aí nós podíamos ir perder nas matas, a gente ia trabalhar, às vezes buscar coco com as pessoas. E outros casos, mas se perdesse, o que nós iríamos fazer? Que é até perigoso, na mata tinha onça, aquele tempo ainda tem ainda. Até o estado de São Paulo tem aparecido onça nas cidades aqui. E a onça, quando vê uma pessoa, não pensa duas vezes, né? Só tem um jeito da onça não te pegar. Eu ia levar comida para o meu pai na roça, ele trabalhando lá, eu tinha 6 anos. Olha só, eu tinha que levar a comida. Minha mãe fazia os pratos, amarrava com a toalha, um pano de cozinha, aí colocava numa sacola, eu punha e ia levando. A sacola chamava embornal, colocava. Às vezes eu tinha 2 irmãos lá, mas meu pai eram 3. E eu levava o meu também para comer com eles, que em casa, às vezes, não comia. Ou comia, ia comer lá, aí não comia lá. E ele disse, olha, cuidado com a onça. Então ele cortava uma árvore, um galho de árvore, de uns 3 metros, e ele dizia assim, vocês ficam segurando aqui nas costas, como se você tivesse um rabo. Ela nunca viu um homem de rabo. Então, mais que ela vai chegar e tocar no rabo, você não para, você vai andando. A árvore que anda, ela fica com medo. Aí ela vai tocando, não corra, se você correr ela é mais rápida, ela te pega. Olha só. E eu ia com medo, que não era brincadeira. Sabe o que eu ia fazendo? Eu ia cantando, estou seguindo a Jesus Cristo o tempo todo. E nunca tive esse problema também, nunca apareceu para mim, graças a Deus. Agora, voltando aqui então, o Salomão, a sabedoria dele era maior do que a sabedoria de todos do Oriente. Então, como é que eu sei que é o Oriente? Olhando para o sol. Nascer do sol eu dou a mão direita. A esquerda vai ficar para o ocidente. Então, eu já sei que aqui é Oriente, aqui é Ocidente. A minha frente é o norte e as costas é o sul. Você já tem os 4 pontos cardeais. Então, você veio de onde você veio, aí eu vim. Quando eu vim, então o sol estava se pondo, então eu vim do ocidente. Eu andei pouco, então vou voltar pelo mesmo caminho que eu chego em casa, que é o pôr do sol fica ao ocidente, tá bom? A oriente do Brasil fica o quê? Vocês já viram o mapa? Não. Nunca repararam no mapa do Brasil? Não. Vocês não viram que o Nordeste tem o Leste, tudo ali os estados? Tem Pernambuco, tem Alagoas e tal. Eles estão no nascer do sol. No nascer do sol, eles estão o quê? No Oriente. A Oriente. Oriente. E aí você olha assim, nós temos a parte do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, eles estão a que lado? Do Ocidente. Que é lá que põe o sol. Então, se nasce aqui, o sol corre o céu assim, vai por lá. Então, eles estão ao Ocidente. E ao Norte, está o Amazonas, está o Pará. E ao Sul, quem é que sabe? Santa Catarina, Rio Grande do Porto Sul, Alegre. quer dizer, está ali, aquilo ali é o Sul. Então, saindo um pouquinho só para ajudar, né? Mais do que todos do Oriente, e que mais que tinha mais aqui que diz? E do que toda a sabedoria de quê? Egípcios. Dos egípcios. O Egito era um império grande que sempre existiu e já foi o maior império do mundo. E ali tinha muito sábio. Mas ali o José do Egito foi lá e tornou primeiro-ministro, que ele era mais sábio que o sábio do Egito. A pessoa que é de Deus fica mais sábio que os outros. Aí ele ganhou, ensinou o faraó direitinho, foi ser primeiro-ministro e não deixou o mundo morrer de fome, falando que ia ter 7 anos de fartura das vacas gordas, tá lembrado desse caso? Que comia as magras, depois iam 7 anos de vaca magra. Então, quando não ia chover, era seca. O faraó acreditou, colocou e foi verdade. Ele colheu muito trigo, segurou toda aquela nação. Um homem de Deus vendido como escravo vale mais do que toda a nação curvada. Pessoa que é de Deus tem um grande futuro. Vocês pegam isso, Deus vai dirigir vocês, vocês vão estudar e vão ser uma bênção em nome de Jesus. Agora, quem é que vai ler o versículo 31, que é o menino? Ezequiel, missionário. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Então, mas o sábio tinha muito sábio. Hoje também tem sábio à vontade. Toda geração tem sábio. Tem pessoa que não gosta de estudar, tem pessoa que gosta de ajudar. Tem jogador bom de futebol e tem jogador ruim de futebol.
Mas ele passou todos os outros sábios ali. Então tem uns mais que eram conhecidos aqui, a sabedoria era muito maior. Ninguém podia com a sabedoria de Salomão. Então nós temos essa sabedoria à nossa disposição, porque nós somos de Deus. No colégio não tem nada difícil. Você tem um problema, Deus me ensina a entender isso aqui, Deus ensina. Então eu sempre fiz isso na vida. Na faculdade, o professor dava uma coisa, eu não entendia, eu levantava a mão, espera, não entendia. Chegava em casa, ficava no escritório até entender. Quando eu entendia, eu dormia. Que aí eu já sabia. Quando você sabe uma coisa, no dia de prova, você nem precisa estudar, porque você já sabe. Agora, quando você estuda mais ou menos assim, de qualquer jeito, aí você no dia fica desesperado. E você, às vezes, nem passa porque não estudou. Agora, quem é que vai ler o próximo versículo? Eu, Flora, missionário. Qual que é? O 32. 32. Fala, Flora. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Tá vendo? Salomão foi forte. Nós temos na Bíblia 2 salmos dele. Mas ele escreveu 1.005. Ainda tem 1.003 que a gente não ouviu falar. Olha aqui. É muita coisa que ele escrevia. Hoje ainda é fácil, tem computador, quem tem o dom vai escrevendo, vai armazenando. Aqui temos que escrever numa tábuazinha, ou no papiro, ou no couro, letra por letra ali, ó, letra por letra. O hebraico é da direita para a esquerda, nós escrevendo da esquerda para a direita. O hebraico é o contrário. Então escrevia ali e tal. E às vezes tinha que apagar, como? Então ele tinha que cantar aquela música, cantar é assim que tem que ser, tal. Agora vão escrever. Naturalmente ele usava escribas para trabalhar, porque ele era um rei, né? Não tinha muito tempo assim. Mas ele cantava, então é assim, então canta agora. Ele cantava, é isso mesmo. Aí pronto. Então ele escreveu mais de 3.000 provérbios. O livro de provérbios, nós temos aí provérbio dele, mas foi mais de 3.000. Olha, cadê os provérbios de Salomão? Não ficar na Bíblia porque não eram inspirados por Deus, não devia ser a palavra de Deus. Aquilo ali é que os que estão na Bíblia que Deus reservou porque é lição para nós. Mas se não reservou porque não era lição. Mas mesmo assim, 3.000 provérbios é brincadeira. O homem era bom mesmo. Quando a rainha de Sabá veio visitá-la, ela ficou abismada. Até ele treinava o servo dele, como é que andava, como é que sentava. Nada sentar de qualquer jeito, não. Todo jogado da cadeira, não. Eles sentavam tudo direitinho, ninguém era moleque, não. E ficava observando a mão dele. Ele dava um toque e levantava, sabia que ele queria. O servo é desse jeito. Nós somos servos de Deus, então nós devemos observar o que Deus fala através da palavra. Ele falou, a gente deve pegar para fazer e nós vamos fazer. Mas quem é que vai ler o próximo agora? 33. Eu, Binho missionário. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. Olha, o homem era muito culto, falou de tudo, aprendeu tudo. Você está falando de 3.000 anos atrás. Olha que a ciência era muito pequena, o Salomão já entendia tudo. Esse sopo fala lá no Salmo 51, Davi pedindo para ser purificado com isopo. Fazia dele tipo uma vassourinha, aí pegava lá e na água e limpava qualquer coisa. Então ele queria ser limpado de toda a coisa ruim que estava no coração dele. O pai dele falou isso. Então você vê que o homem, 3.000 provérbios, 1.005 cânticos e mais ainda, falou de todas as árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. O cedro, você sabe uma coisa bonita do cedro? Eu já falei isso para vocês uma vez? Não. O cedro é o seguinte, você planta ele não cresce não. Ele fica 3 anos sem crescer, para cima, cresce para baixo. Ele vai deitando raiz. Quando ele encontra uma pedra, ele abraça a pedra. Para depois ele crescer, nenhum vento arrancar ele, porque se o vento jogar, não arranca porque ele está firmado na rocha. Ele simboliza o cristão. Às vezes se converte, a pessoa converte, aqui é feito, não, primeiro seja igual ao cedro, vai deitando raiz, vai aprendendo a palavra de Deus, vai descobrindo onde está a rocha, que a rocha é Jesus, né? Aquela revelação de Deus, para você se preparar para o futuro. Nós temos que nos preparar. Vocês estão na época de se preparar. Enquanto vocês forem mocinhas e rapazes, vocês não vão ter problema não, que vocês vão saber, não, eu não vou fazer coisa errada, que eu sou de Deus. Eu vou vencer em nome de Jesus.
Então, depois vocês forem grandes, se casarem, vocês vão ser pessoas, exemplo para as demais pessoas, porque vocês estão firmados em Jesus. Agora, aquele cristão que não quer saber da palavra de Deus, que é malandro, que fala gíria e faz coisa, não vai longe, não. Vai longe aquela pessoa que é Deus. Então, Salomão falou disso. Por que o cedro chamou a atenção dele? Que ele ia cavar, a raiz ia, encontrava a rocha, ele agarrava a rocha ali, ninguém mais tirava. E depois ele começava a crescer, depois de 3 anos, chegar até 40 metros de altura. Nossa. Sabe o que é 40 metros de altura? É um edifício de 13 andares. É muito. É muita coisa, mas foi Deus que fez. E Salomão falou do cedro. E Deus que também limpava, a vassourinha que limpava. Fala, amigo Caio. Missionário, é como se o cedro representasse o cristão e o vento que bate e leva as plantas fracas é como se fosse o pecado. A provação, as tentações, tudo isso. Aí o cristão, ele agarra a rocha que é Cristo. Se estiver enraizado em Cristo. Então devemos aprender a palavra. Eu tenho coisa que eu prego hoje que eu aprendi quando era menino. E eu nunca abandonei aquilo. Quando vinha assim, não, está escrito isso na Bíblia. Vamos fazer essa coisa? Eu vou, não, sou do outro time, quero saber dessa coisa, não. Eu era alegre com todo mundo, né? Mas você não vai? Eu falei, não, sou de Jesus, faça isso não. Eu não era um snob, uma pessoa assim que tratava mal os outros, tratava bem, tinha amigos e tal, mas eu simplesmente não ia para coisa errada, né? Eu pegava com Jesus, mesmo vocês. Vai pro lado que é bem, que vocês vão ter uma vida muito bonita. Os amiguinhos que estão em casa, a mesma coisa. Não queiram se misturar com as pessoas ruins. Depois vocês leem em casa o Salmo número 1, que vocês vão aprender disso. Pessoa que serve a Deus, como é que a ideia é proceder. E isso vai ajudar bastante em nome de Jesus. E agora falta o último versículo. Agora é uma menina. Quem é a menina que vai ler? Eu, Aninha, missionária. Então leia, Aninha. O versículo é o 34. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Ele não precisava fazer propaganda dele, não. Ei, Salomão vai vir, vai dar uma demonstração de sabedoria no ginásio tal, vai cobrar tanto de ingresso. Não, as pessoas vinham de longe, reis vinham, caravanas. O pessoal veio da Etiópia, né? Você sabe quantos quilômetros da Etiópia até Jerusalém? Não, missionária. É 4.200 quilômetros. Nossa, é muita coisa. Você imagina, se já viu no mapa do Brasil onde está o Acre? Sim. Sim. Então, o Rio Branco é a capital. É como sair, aquele tempo andava a pé ou a cavalo, mas quem tinha dinheiro tinha uma carroça, tinha o motorista, tinha que gastar dinheiro, tinha que pagar o salário dele, que era o cidadão que conduzia a carruagem. Então, é como saísse do Acre, dirigindo por estradas mal feitas, mato, até chegar no Rio de Janeiro. Olha que negócio grande. Nossa, Você atravessar o Brasil todinho, do Acre ao Rio de Janeiro. é muito longe. É muito longe, eram meses de caminhada. E os reis vinham para ouvir Salomão. Outro que era muito bom na palavra era João Batista. Onde é que João Batista pregava? Vocês sabem? No deserto. Ele não tinha Jerusalém, a igreja dele não, ele ficava no deserto. E quem quisesse ouvir, que fosse lá. E era a multidão que ouvia João Batista, porque ele tinha a palavra. E depois ele batizava as pessoas. Ele era bravo, hein? João Batista, o cara chegava assim, mandava o cara confessar o pecado de todo mundo ouvia. Eu quero confessar que eu fiz isso, não batizava. Não vou batizar não, você é fariseu? Pode ir embora. Aí o cara, eu fiz isso, eu tô arrependido e tal, tá arrependimento, não vai fazer mais. Não. Chegava a soldado e dizia, vocês têm que tomar juízo, vocês têm que sustentar com o soldo de vocês. Soldo do soldado é o salário, você não pode tomar dinheiro de ninguém, não. Todo mundo ele tinha uma palavra. E o João Batista foi uma bênção para nós, foi o precursor de Jesus. Então tudo isso que ele tinha sabedoria. Agora já pensou se o rei do Acre pega a caravana dele, soldado para proteger, cozinheiro para fazer a comida, eram vários, que tinha que fazer para os empregados também, uma porção de animal carregando em bolsas que colocam lá, chamado balaio, fechado, que chovia, tinha que pegar chuva, só em chuva, e todo um exército, uma multidão para trazer o rei até o Rio de Janeiro. E dinheiro também que ele tinha que comprar no meio do caminho, comida, senão como é que eles iam comer? Não dá para trazer tudo. Olha que negócio sério, a proteção do soldado por causa de ladrão. Então o soldado tinha que ir junto e voltava todo mundo, não sei quantas pessoas vinham, se era 1000, mas
tudo para levar ele até o Rio de Janeiro, depois voltar para casa. E voltava todo sábio que encontrou um homem sábio, todo feliz que encontrou um homem sábio. A gente, quando tem a unção de Deus, o pessoal vem de longe para receber, mas nós temos que estar na presença de Deus para poder fazer essa obra como ela tem que ser feita em nome de Jesus. Aí, então, diz assim, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Vinha Salomão. Salomão, explica para nós. Salomão explicava. Ele era uma referência. Salomão representa o cristão. Quer dizer, que nós somos filhos de Jesus, ele era filho de Davi, o grande rei. Nós somos filhos de Jesus, o grande rei, espiritualmente falando. Então nós temos que ter essa sabedoria. Por isso a gente não faz nada errado, para nós não ficar com o caminho manchado. Orando a Deus, intercedendo e cumprindo a palavra de Deus. Evangelizando os coleguinhas, às vezes a coleguinha do colégio liga para vocês, meninas, o coleguinha liga para vocês, aí vocês procuram um jeito de plantar a semente. Você já assistiu o Show da Fé? Assiste, que é muito bom. Como é que é isso aí e tal? Depois comenta comigo, vai evangelizando, aprendendo a evangelizar, porque Deus vai abençoar vocês. Amém? Amém. Já está na hora de fazer oração agora, hein? Quem é que das últimas 2 vezes orou ou que não orou das últimas vezes? Tem 2 aqui que não orou. Eu, Flora, A missionária. Flora e teu menino também. Não, você já orou, ela já orou. Aí a Flora e fazer aqui. Então vocês 2 vão orar comigo, tá bom? Vamos falar com Deus então, pedindo pelos amiguinhos que estão doentes, com problemas, pela família dele e pelos outros que ainda não são amigos, mas que um dia serão. Nosso Deus, nós chegamos diante de Ti com alegria, para agradecer ao Senhor por tudo que tem feito por nós, tem nos ajudado, ensinado, nos levado a obedecer a Tua palavra. Eu agradeço a Ti, ó Deus, por esses meninos e meninas que estão comigo aqui, que são sábios, estão aprendendo a Te servir e vão ser uma grande bênção para sempre. Meu Deus, eu abençoo todos eles. E eu peço ao Senhor agora que o Senhor ouça o que eles vão falar, que o Senhor proteja esses meninos agora, o Senhor guarda o dia a dia deles para serem verdadeiramente abençoados. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, escuta agora a oração do Zequinha. Meu Pai, que eles venham, que os coleguinhas venham ser revestidos por toda a armadura do Senhor, meu Pai. E que eles sejam também revestidos de toda a sabedoria, meu Pai, como foi com Salomão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e nós queremos isso mesmo. Agora a Flora tem um pedido para fazer para o Senhor, Pai. Escuta ela, no nome de Jesus. Sim, querido Deus e Pai, na mesma concordância, Deus, eu venho a te pedir como assim o Senhor deu a sabedoria a Salomão, venha nos dar também. Seja por um problema, seja por alguma coisa que o amiguinho está passando em casa, em nome do Senhor Jesus. E Deus, nós agradecemos a Ti por tudo. Pedimos pelos coleguinhas, a família deles, ó Deus, os amigos, que eles sejam muito abençoados. Nós repreendemos todos os males que vêm tocar neles e mandamos fora dessas vidas. Vocês estão amarrados, não podem tocar neles. Em nome de Jesus, saiam em nome de Jesus e amém. Agora olha para mim aqui em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora fazer o quê, missionário, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora, cantar a nossa música do mês, aí depois o programa está terminado. É tão rápido, né? Não, mas nós vamos falar com Deus agora. E eu queria que você estivesse, em nome do Senhor Jesus, alegria, né, de cantar essa música. E como é que a gente diz para os amigos, não vão falar mais com ele, terminou a música, acabou tudo. Como é que a gente vai falar? Tchau! Agora solta, maestro! Este foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe o vídeo para nos ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!